Tudo bem, cafeicultor? Estamos de volta com o No Pé do Café, agora com um formato que a gente vai ajustando, aprimorando, com o objetivo de trazer uma variedade maior de informações para você. Hoje a gente vai falar de plantio, complementando aquelas informações que a gente já vem passando, junto com o Felipe Santinato. Quando ele planta no mesmo espaçamento do catuai, ele tem problemas. Meio metro está ganhando. É isso que eu ia perguntar, mesmo ele sendo uma planta mais robusta, igual a arara, graúna. E vamos falar também de mercado, com o Vicente Zotti. E aí tem uma pergunta que todo mundo que me conhece faz, né? E aí, o café vai voltar para R$2.000? Você também vai acompanhar a cotação atualizada. Enfim, muita coisa interessante no nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, eu quero abrir aqui, antes de entrar no primeiro assunto, rezando aquela ladainha de sempre, de pedir o like, o seu comentário e dizer também que se você quiser ajudar o canal, é só se tornar-se membro. Desde já, o nosso muito obrigado. Cafeicultor, a nossa cafeicultura é uma atividade a céu aberto e nas últimas semanas a gente sofreu bastante por esse motivo. Nós tivemos relatos de chuva de gelo, a chuva de granizo, no sul de Minas, depois no sul do Espírito Santo e agora na região das Matas de Minas, na noite de segunda para terça. E isso, aonde caiu essa chuva de gelo, as lavouras foram muito impactadas. Hoje mesmo eu estou aqui numa lavoura no município de Reduto, próximo a Manhuaçu, onde estou acompanhando aqui uma lavoura que foi muito impactada. É um cafezinho de poucos meses de idade, plantado no final do ano passado, e ela está com suas ponteiras, suas folhas todas rasgadas. E também a gente tem relatos de muitas lavouras, não é o caso dessa aqui, mas de lavouras em produção que sofreram impacto. Lavouras que estavam com carga pendente ainda, com café maduro, aonde a chuva de gelo derriçou o café, esse café está todo no chão, assim como o impacto na folha, que é o mais severo e o maior prejuízo. E quais são os prejuízos e os maiores danos dessa chuva de granizo? Primeiro, que vai rasgar a folha e eu vou ter uma perda de área fotossintética. Muito provavelmente essas folhas rasgadas a planta vai acabar eliminando e perdendo elas. E também nas ponteiras, aonde o gelo bateu ali, ela vai acabar queimando e a gente vai ter um problema, vai acabar saindo brotos laterais e essa planta vai sofrer também danos na sua arquitetura. Na planta adulta, ela vai perder a área fotossintética e vem um problema muito maior do que só aquele dano ali. Porque são plantas que estão saindo da fase de colheita, iam estar se preparando para a florada e iniciar uma nova fase. E aí nesse momento a planta vai ter que passar por um estresse, onde ela vai ter que passar pela recuperação e cicatrização daquelas folhas, posteriormente recuperação de área foliar, para depois pensar na produção. E aí que vem os grandes danos. O que eu tenho que fazer nesse momento? Se minha lavoura foi impactada, e isso vale para lugares onde a gente, conforme a gente pode ver aqui, que sofreu danos severos, quanto também para aquelas áreas onde a chuva não foi tão grande, caiu umas pedrinhas, mas que impactou na minha lavoura também. Então o que eu tenho que fazer? Pulverização. E o que tem que ir nessa pulverização? Tem que ir cobre, é um grande cicatrizante, tem que ir também um fungicida para ajudar a não deixar entrar bactérias e fungos nessa área que está lesionada, que está exposta. É importante eu entrar com um aminoácido também para ajudar na recuperação dessa planta. Então, isso não pode faltar, isso aí é fundamental para ajudar a reparar o dano já causado e também para evitar problemas ainda maiores. A gente não está passando por um ano fácil em termos climáticos na nossa cafeicultura. As nossas plantas estavam muito bem folhadas e preparadas para o ano que vem e a gente já vem sofrendo uma série de problemas. A gente já citou no programa de semana passada a questão da ferrugem, que já está passando por todas as lavouras do Brasil e é um problema que preocupa muito, a desfolha possível que ela vai causar. A gente tem também problemas de bacteriose que muitas regiões tiveram esse ano, assim como várias outras doenças. E agora essa questão do granizo. Deixe aqui nos comentários se a sua região ou se a sua lavoura foi impactada com relação à chuva de granizo. E deixe também o que você fez para recuperar essa lavoura.
E dando continuidade ao assunto de plantio, que a gente veio falando de vários aspectos e muita gente tem gostado muito, hoje a gente vai voltar para Araxá para falar com o Felipe Santinato. Acompanhe aí. Felipe, e com relação ao espaçamento? O que vocês estão trabalhando nessas novas cultivares? Olha, depois de definida a variedade, tão importante quanto ela é o espaçamento de plantio. Tá? Sim. O espaçamento de plantio e a variedade é que vai determinar qual que é a longevidade da sua lavoura, é um dos fatores preponderantes, né? Então você tem variedades que são cilíndricas, como os catucaís, e você tem variedades normais, como o catuaí, e você tem variedades largas. Sim. Asa branca é largo, arara é largo, o graúna é largo. O arara, que foi plantado já por muitos produtores, o produtor já percebeu. Quando ele planta no mesmo espaçamento do catuaí, ele tem problemas, a lavoura fecha muito rápido. Então, quando ele planta, por exemplo, lá na zona da mata, ele vai plantar 2 por meio um arara, rapidamente esse arara já fechou. Quando você vai para um cerrado, para um sul de Minas e planta 3,5 por meio, rapidamente lá para a quarta safra, quinta safra no máximo, já não transita nenhuma moto dentro da rua. Então, dependendo da variedade, da largura desses ramos, você tem que aumentar o espaçamento entre linhas. No cerrado, a gente trabalha 4 metros entre linhas, quando você vai plantar esse tipo de variedade moderna, PR100, asa branca e arara. Mais tá? largo, que Mais vai largo. abrir mais. E quando eu vou para as variedades mais estreitas, eu faço 3,7, 3,5. Aqui nós estamos numa rua de um café 3,7 metros entre linhas, nesse experimento aqui de espaçamento que nós temos. Tá também na sua quinta safra, dá para deslocar tranquilamente o trator aqui, sem problemas para a mecanização. Essa lavoura ainda vai crescer tranquila, sexta, sétima, até a oitava safra, sem problemas com a mecanização da rua. O outro problema do espaçamento é o seguinte, além de atrapalhar a mecanização quando você adensa, é a altura que fica as plantas fazendo um sombreamento, o alto sombreamento. Então, se você planta muito próximo, esse alto sombreamento é mais rigoroso e acontece mais cedo. Sem luz dentro da lavoura, queda de produção. Vai produzir menos, vai demandar a poda mais cedo. Isso é fato. Sim. Então, a gente tem várias fazendas que plantam no 4 por meio e já ficamos até a 11ª safra sem podar. Viu? O café vira um castelão, assim, dá café todo ano, até no sequeiro, média acima de 40 sacos lá, do nosso agrônomo Geraldo, da fazenda Transago, um topázio no sequeiro, um dos melhores que a gente já viu, 11 safras sem podar. Transita a máquina e tem espaço. Isso também quem determina é o alinhamento do plantio. Se eu planto no alinhamento leste-oeste, é um resultado. Se eu planto no norte-sul, é um outro resultado. Obviamente no norte-sul, como eu estou contrário ao distanciamento do sol, ao deslocamento do sol, eu vou ter um sombreamento muito mais cedo do que quando eu planto no leste-oeste. Isso afeta os resultados de início das podas e isso afeta os resultados também de maior ocorrência de doenças no lado mais sombreado. Que às vezes essa face fica até 1h da tarde sem receber uma luz do sol. O sol virar para ela. E aí bomba, né, de foma, de ascoquita. Aí uma coisa muito interessante. Por que você está falando? Uma lavoura você poda na quinta safra, é ruim, é melhor você podar na 8ª, na 9ª, na 10ª. Quanto mais tarde você fizer a sua primeira safra, a sua primeira poda, isso falando de cafeicultura mecanizada. Lá no adensado é um pouco diferente, é bem diferente, né? Com certeza. Quanto mais tarde você faz a poda, mais você posterga essa necessidade de podar a planta, mais você posterga a necessidade de desbrotas, por exemplo. Você joga para lá a questão da mão de obra. Você colhe o maior número de safras seguidas sem intervenção de uma poda. Aumenta a lucratividade, né? Exatamente. A poda não é ruim, a poda, mas também não aumenta a produtividade. A poda serve por quê? Para manter produtividades satisfatórias, mesmo em lavouras mais velhas. Sim, pensando aqui gráfico, ela vai aumentando a produção, ela começa a cair, você entra com a poda justamente para cessar, não deixar ela. Exatamente. E se podar errado, às vezes já chega podando baixo, aí a sua produtividade cai, despenca e é irrecuperável. Então, se eu plantar um arara 3 por meio no cerrado, na quarta safra eu tenho que podar essa lavoura. Na quarta safra o arara vai estar desse tamanho. Se eu for podar essa lavoura, eu provavelmente vou fazer um decote aqui a 1,90 m e vou fazer um esqueletamento. Certo. Quando eu faço um decote a 1,90 m, eu tenho essa quantidade de ramos plagiotrópicos para produzir. O vizinho fez o mesmo arara, só que no 4 por meio.
ele vai fazer a poda na 9ª safra. Na 9ª safra, o café está muito mais alto que esse, 8ª safra. Eu ganho quase 50% a mais de ramos laterais para estar produzindo. O meu resultado produtivo é muito maior quando eu podo, a primeira poda, mais alto do que eu podo mais baixo. Ademais, quando eu podo baixo, 1,90 m, 1,80 m, 1,70 m, eu tenho que desbrotar essa lavoura para conduzir um broto só, para ela voltar. Isso é bom, isso salva as lavouras que já passaram por sucessivos ciclos de podas, você fazer essa desbrota de condução. Mas nós estamos falando da primeira poda. Quando na primeira poda eu já tenho que ter esse gasto, estou gastando 4, 6 mil reais por hectare, fazendo de 2 a 3 desbrotas, eu aumento demais o meu custo e eu estou fazendo uma coisa desnecessária para essa idade, né? Quando eu vou para o outro sistema de plantar no 4 por meio, eu faço a minha primeira poda lá em cima, a 2,40 metros, 2,60 metros, não desbroto o topete, né? Colho muito café e 2 anos depois eu faço um outro decote na mesma altura, porque quando eu decoto a planta e não desbroto, vira um tucho de café, um batuma. No primeiro ano colhe bem, no segundo já não colhe bem. E quando eu estou muito próximo, no caso desse arara de 3 metros, esses brotos caem no meio da rua e aí você acaba com a longevidade da sua lavoura. Então a escolha do espaçamento entre linhas afeta diretamente os resultados produtivos, a média produtiva, a longevidade da lavoura e se o cara vai ter que gastar com desbroto ou não. O espaçamento entre plantas, até o presente momento, hoje, 2026, todos os resultados de variedades de café que nós temos, quando eu falo é a pesquisa cafeeira, apontam o 0,5 metro como o melhor espaçamento de plantio, disparado. As novas variedades, hoje nesse campo, nós temos aqui pro arara, por exemplo, o 0,5 metro está ganhando. É isso que eu ia perguntar, mesmo ele sendo uma planta mais robusta, igual a arara, graúna... Está ganhando, 0,5 metro ainda é o campeão. Lá em Carmo do Paranaíba nós temos pro arara, nós temos pro IPR, nós temos pro asa branca, nós temos pro SH3 e em outros campos nós temos outros. Até o momento, o 0,5 metro está sendo o campeão. O 0,7 perde, o 0,6 perde. E espaçamentos mais próximos do que 0,5 metro, tipo 0,4, as plantas começam a tombar, como você viu por aí em alguns experimentos. Aí fica inadequado. Planta tombada exige amarração. Amarração de café hoje, 2 mil reais por hectare. Ah, não quero amarrar, o que vai te acontecer? Você vai ter que podar essa lavoura ou fazer uma higiene de foice manual, gastar também dinheiro e a produtividade decai também. Cafeitor, o preço do café é uma coisa que a gente já até perdeu a esperança de entender, não é mesmo? Mas com paciência, com atenção, a gente vai pelo menos coletando informações para aprender a se posicionar melhor. O Vicente Zotti vem hoje responder algumas perguntas para ajudar a clarear um pouco esse assunto e a gente vê como é que a gente faz com o café que a gente está colhendo agora. Existiu, né, um risco maior de um evento de geada, ainda assim de uma proporção que não era possível cravar se era de alta intensidade, de baixa intensidade, mas existia um risco para os dias 27 e 28 de junho, início já do nosso inverno. E com isso, traders vendidos, traders especulativos que estavam na posição de venda, precisam desmontar a sua posição para mitigar o risco de repente um evento de geada ocorrer e os preços acelerarem de uma forma muito rápida. E com isso, devido a esse risco de geada, os preços dos contratos futuros subiram rapidamente. Mas Vicente, por que o preço no físico não acompanhou e não subiu na mesma proporção? Porque dentro da formação de preço em reais, os diferenciais registraram movimentos de queda. Se a oferta ela é restrita e a demanda ela é presente, o diferencial não poderia ter desvalorizado. Agora o que está acontecendo é que a oferta ela está no seu período sazonal de amplitude, então ela está crescendo, e a demanda não está muito forte. Então o contrato futuro subiu e o diferencial caiu. Na soma dos dois, praticamente não mudou nada para o cafeicultor. A gente já tinha comentado essa possibilidade de quem pudesse sair do mercado nessa janela de maio até agosto seria melhor, porque é a pressão sazonal, é aonde o produtor coloca a sua venda, porque tem os boletos para pagar, 30/7, 30/8. A gente entende que o momento atual de preços próximo ali aos 1.450, 1.500, dependendo da praça, um pouco mais, um pouco menos, ele ainda tem mais pressão de queda para acontecer no curto prazo devido a esses dois vencimentos.
dentro dos nossos modelos ainda continua o contexto de o preço de um bica 6,7, pensando sul de Minas, atingir 1.350 dentro dessa janela de junho até agosto. Então nós ainda temos uma tendência de queda. Aí a pergunta foi, compensa segurar para vender em novembro? O nosso grande ponto de atenção para essa pergunta vem da questão do programa de exportação. Se as exportações brasileiras de arábica, porque Conilon está acima da média dos últimos 5 anos, se a exportação de arábica começar a acelerar agora em julho, provavelmente vai compensar sim, a gente vai ter preços melhores em novembro. Qual é um outro fator também para ajudar a gente no preço de novembro? Todo mundo está falando, o El Niño. Nós, claro, precisamos acompanhar como é que vai ser a intensidade desse El Niño, e se de repente vamos ficar, sei lá, chove setembro 10 dias, 15 dias, abre a florada e depois não chove mais 30 dias. Aí a gente tem um grande problema. Então a questão climática, somado com o cenário de um programa de exportação maior, que é a nossa visão é um programa mais próximo ali a 49 milhões de sacas, faz com que em novembro a gente possa ter uma possibilidade de preços melhores. Apesar da bienalidade ser negativa, o ano que vem a projeção é de uma safra maior. Isso eu estou falando de potencial. A gente tem que lembrar que dentro do café, né, dentro dessa cultura, a gente sempre começa com o potencial cheio. E depois que acontece ali o cenário da fase vegetativa, tudo é redução de produção. Então a gente tem a parte da florada, se a flor de repente não vingar, já é redução. Se vinga a flor, mas cai o chumbinho, redução. Então depois que acontece a fase que ela é a vegetativa, só tem redução de safra, né? Então, a gente tem que entender que o momento atual é bom para a safra 27, que as condições de lavoura são condições boas e que, principalmente, 27 nós vamos ter um aumento do parque cafeiro produtivo grande, assim como também haverá em 28. Então, um parque menor em produção entrou agora nessa colheita de 2026, a gente estima 8% no caso de arábica, e no caso de Conilon, a gente tem algo mais próximo a 7,5%. E no cenário de 2027, esse aumento de parque produtivo será maior, e em um percentual às vezes que pode se repetir. 8 esse ano, 8 ano que vem, mas esse número eu ainda não tenho fechado. Então, apesar de ser bienalidade negativa, as condições de lavoura atuais são bem melhores do que foram o ano passado. A gente tem agências projetando um X de safra, né? Tanto para esse ano quanto vai ser para o ano que vem. E a gente tem, no final das contas, um consumo. Perfeito. E é isso que, essa relação do que realmente foi colhido com o que realmente é consumido é que vai precificar esse café, né? A sua pergunta ela é boa porque quando nós vamos saber qual é o tamanho da safra? Nós vamos saber o tamanho da safra provavelmente logo no começo ali de setembro. Por quê? A colheita já vai ter finalizado, aí nós já vamos saber mais ou menos o rendimento, né? Todo mundo já vai ter uma noção boa sobre o rendimento. Nós vamos entender principalmente através do preço se nós estamos precificando uma safra recorde ou se nós estamos precificando uma safra boa e inegável. Safra de 2026 é uma safra boa, mas não é uma safra recorde. Outra questão trazida também sobre o consumo, essa relação, né, estoque e uso, né, o quanto eu tenho de estoque versus o quanto eu tenho de consumo. Consumo doméstico, exportação, todo esse contexto, né? Então, por mais que nós tenhamos uma safra, vamos colocar uma safra de 69 milhões de sacas, e nós vamos ter ali uma expectativa de 49 de exportações, 21, 22 de consumo doméstico, o estoque no Brasil ele sobe consideravelmente. Porém, se eu considerar isso dentro de um âmbito nacional, nós temos um estoque maior, mas mundial é um estoque ainda muito apertado. É um sinal de melhora, isso é inegável, mas não é a resolução. Nós não vamos resolver o problema dos estoques dos compradores e nos países produtores neste ano. E aí tem uma pergunta que todo mundo que me conhece faz, né? E aí, o café vai voltar para R$2.000? Aqui, pessoal, nós temos, dentro da formação de preços do café, eu falei de 2 fatores, contrato futuro e diferenciais, mas para transformar isso em reais, nós temos a paridade dólar-real. Então, para ele voltar para 2.000, eu vou ser muito sincero com vocês, não é difícil. Porém, nós temos que entender o seguinte, que nós temos uma eleição
agora no segundo semestre, e que, se mantido o candidato que for, mas ele manter a política fiscal atual, o que é a política fiscal atual? Eu gastar mais do que eu ganho, uma política expansionista, deficitária. Então, vamos traduzir isso? Mantido o cenário atual, mantida a política fiscal atual, se a gente considerar contrato futuro e diferenciais que nós temos hoje, mais um câmbio de 6,30, 6,40, nós já voltamos a R$2.000. Outra possibilidade, o candidato eleito colocou um bom ministro da Fazenda e vai fazer uma proposta de boas reformas, tanto administrativas, fiscais, controle de gastos, corte de despesas. Aí o cenário do real é ao contrário. Ao invés de ir para 6,50, talvez rapidamente nós vamos ver o câmbio mais próximo a 4,50. E aí o café pode cair de preço. E como o Vicente disse, apesar do café na bolsa estar em alta, no mercado físico ele não tem acompanhado. A cotação traz leve baixa aí nas regiões acompanhadas pelo site Notícias Agrícolas. Melhor cotação está em Campos Gerais, 1.630, e a menor no oeste da Bahia com 1.505. O Conilon fechou pertinho dos 1.975. E o vídeo dessa semana do No Pé do Café vai ficando por aqui. Mais uma vez, a gente pede para você não esquecer de deixar o like e também de considerar se tornar um membro do canal para ajudar que ele continue levando informações valiosas ao cafeicultor. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café, o canal de quem ama café.